Uma coisa interessante que você mencionou e que eu acho que acontece com certa frequência, né? Assim, muitas vezes os pais, homem, né? Não pais no sentido plural Sim, da coisa, mas o homem muitas vezes tem um pouco mais de resistência ou de até mesmo uma percepção menos apurada em relação ao desenvolvimento, costuma acompanhar menos de perto, não faz parte da nossa criação nos preocuparmos com o desenvolvimento das crianças e dos bebês, né? O Brasil ainda é um país que teve uma cultura, para a nossa geração, bem menos machista, mas que ainda tem alguns traços aí da gente não importar tanto, não cuidar tanto, não estar tão próximo do desenvolvimento dos filhos. Isso ainda é uma coisa que acontece muito frequentemente para o homem e que geralmente muda, inclusive, com o diagnóstico de autismo para muitos dos pais. Mas é muito comum a gente ter ali um embate, né? Da mãe já está vendo, está sabendo o que está acontecendo, percebendo os sinais. E eu até costumo pensar que muitas vezes a abordagem com o pai tem que ser também, olha, eu vejo aqui os sintomas, tenho o diagnóstico, hum, e aí partir dos pontos que o cara também percebe. Né? Porque tem sim. coisas que são muito objetivas e muitas vezes o cara percebe, por exemplo, que a criança está demorando a falar, ele percebe que a criança não faz alguns gestos, né? Algumas coisas mais objetivas, para deixar claro assim, olha, mesmo que você não concorde com o fato do diagnóstico ser de autismo, tudo bem. O importante é se perceber que tem aqui alguma diferença no desenvolvimento e que essa diferença, se a gente não trabalhar agora, a gente pode correr o risco de perder a oportunidade de ter uma criança que se comunique bem no futuro, né? Sim. Que vai fazer toda a diferença na qualidade de vida dessa criança, na qualidade de vida dessa família, na autonomia desse cara, porque ele vai crescer. Mas quando eu tinha 4 anos eu também não falava, hoje estou aqui, estou falando. Mas nem todo mundo responde da mesma forma, né? A gente, assim, é uma loteria que a gente talvez vai pagar para ver ou não, né? Assim, eu acho que não é bem o ideal. 94% aí dos casos, pelo menos nos dados que eu tinha lá do Canadá, 94% dos casos que era levantada suspeita clínica de autismo, 94% se confirmavam. É quase totalidade. E aí, se você para pensar que desses 6%, muitos deles não é porque não tinha nada, não era autismo. Mas muitos desses 6% eram um atraso global de desenvolvimento, um transtorno específico de fala. Mas alguma coisa tinha, porque ele não tinha, senão ele não teria parado ali e não teria tido a suspeita de uma alteração de desenvolvimento, né? Então eu acho que tentar mostrar para o pai que não é necessariamente só bater o carimbo, que não é só colocar um diagnóstico, mas que aquilo é identificar dificuldades que talvez seu filho possa levar para o resto da vida se a gente não trabalhar agora, é muito importante. Eu vi que você colocou, até você fez um post aí que eu acompanhei, que você colocou alguma coisa em relação ao diagnóstico, assim, olha, não é vir aqui para poder dar uma sentença para o seu filho, é vir aqui para identificar o que é muito mais, o diagnóstico é muito mais sobre o que eu posso fazer? Qual que é a via agora que eu tenho que adotar? Porque se eu tenho um diagnóstico específico, eu tenho um tratamento específico, eu tenho as necessidades específicas daquele tratamento e ter um diagnóstico me permite entender isso e Total. direcionar isso e dosar esse esforço, né? Não apenas um diagnóstico de uma condição específica. Por exemplo, se eu diagnostico que essa criança tem atraso no seu desenvolvimento, ou, por exemplo, tem uma coisa que é muito pouco falada, Thiago, que é, por exemplo, o transtorno de processamento sensorial, algo extremamente difícil de dar Uhum. diagnóstico. Nossa, sim. Que Uhum. pouquíssimas pessoas, às vezes, ganham diagnóstico de autismo, mas não ganham diagnóstico de transtorno de processamento sensorial. E que precisa tratamento. Se você tem Nossa senhora. um atraso, seja qualquer atraso, as pessoas têm que entender. A gente estava falando agora há pouco de engatinhar. Se seu filho tem Uhum. 11, 12 meses, não está engateando, ele está atrasado e ele precisa trabalhar. Uhum. Se seu filho tem 1 ano e 3, Uhum. 1 ano e 4, 1 ano e 5, então é o que eu falei, não precisa a gente ficar levando isso para o autismo, né? A gente tem que falar, a gente tem que parar de ter diagnósticos ruins para dar tratamentos adequados. Essa é a leitura. Uhum. A gente também estava conversando que assim, a gente tem que começar a olhar para o desenvolvimento infantil como o material de maior estudo que nós precisamos ter. Porque nada, um cérebro nasce com 300, 400 gramas e ele duplica, triplica de tamanho nos seus primeiros 3, 4 anos. Em nenhum momento da vida você tem isso, tá? Em nenhum É. momento da sua vida
você terá uma possibilidade de criar conexões, estruturas, como você tem nos primeiros anos de vida. Então a gente tem que começar a dar muito valor, não apenas, inclusive, para crianças que estão com algum atraso. A gente tem que começar a estimular adequadamente as crianças que não têm atraso, para que a gente possa ter uma geração melhor, um futuro melhor. Isso que você falou dos pais, Thiago, teve uma vez que eu respondi isso a um pai e eu fiquei pensando muito se eu não tinha sido deselegante, mal educado, se eu não coloquei um pouco o meu do emocional, mas fato é que eu respondi a seguinte questão. Doutor, e se eu não tratar o meu filho, o que eu posso esperar? Eu, sem pensar muito, eu falei, o pior. Aí ele ficou, como assim? O pior, mas comparado a ele mesmo. Porque, assim, a criança é muito única. E o que eu posso esperar se eu fizer o melhor tratamento? O melhor. O melhor comparado a ele mesmo, entendeu? Então, essa criança que recebe um tratamento adequado, ela vai ter o melhor comparado a ela mesma, aquilo que ela viria a ter no seu futuro. Então, a mediana é ele mesmo. Então, para cima ou para baixo. Então, quando as pessoas pensam na possibilidade de não oferecer um tratamento, e até melhor, né? Quando a gente tem a possibilidade... É o gato? Quando tem a possibilidade... É o gato, a gente está com o gato. Tá brigando aqui. Quando a gente tem a possibilidade de oferecer um tratamento adequado para a criança, a gente muda o cenário dele, a gente muda a vida dessa criança. Tem uma coisa que eu sempre falo para os pais, que quando você está exemplificando ali, eu trago coisas que pai gosta de fazer. Eu falo, ele chuta a bola no time, quando você toca essa bola, ela volta para você de primeira, porque bebezinho de 2 anos já consegue fazer isso. Até antes. Tranquilo. Até antes. Quando é bebezinho de 2 anos e meio, porque assim, a comorbidade de hipotonia, alteração motora na criança, está na fração aí de 30%, 40% e crescendo, né? Quando a gente, cada vez que traz algum estudo, eu estudo mais, porque eu acho que é uma coisa que vão começar a estudar muito. Eu percebo muito isso no consultório, tá, Thiago? Alteração motora muito grande, não é alteração só sensorial e de espaço, não é alteração motora mesmo, tá? Eu falo, olha, seu pequenininho aí, ele tá arremessando a bola para você, sabe? Ele arremessa, você pega a bola, uma bola leve e joga assim, sabe? Um balão. Ele consegue pegar esse balão no time? Você percebe então aqui, olha, isso é uma questão de planejamento, de realmente tato, de equilíbrio, que essa criança não tem, né? E quando você coloca ele numa escada, ele consegue descer facilmente. Subir, eles quase sempre sobem, ou claro, quase não sempre, mas boa parte deles sobe, mas descer, essa criança ela fica meio travadinha, com medo. Então a gente começa a exemplificar, porque o pai faz muita importância. Nós temos uma estrutura, você falou ali para nós, de alguma forma nós temos uma sociedade talvez um pouco mais machista. Eu diria assim, que nós temos uma sociedade cultural. Nós vivemos, nós nos herdaram os nossos antepassados padrões muito naturais de comportamento, onde muitas vezes o homem saía para trabalhar, a mulher ficava em casa, e aquela estrutura toda que é comumente conhecida, né? E aí, como ainda perpetua muito disso, e que está absolutamente normal, eu sempre falo assim para uma mãe, se uma mãe puder parar 3 anos da sua vida profissional para ficar com o seu filho, vai ser a melhor coisa que você faz na sua vida, se você puder fazer. Da mesma forma que se o pai puder fazer, isso não minimiza o valor da mãe. Isso não é ser machismo. Mas por quê? Porque realmente nada se compara aos 2, 3 primeiros anos de vida. Então, se a gente tem esse pai que passa ainda por uma questão cultural, é o provedor da casa muitas vezes, ele fica menos tempo em casa. Então, ele se depara muito menos com aquilo que ele acompanha. E aí, lógico, aí a gente entra nos maus pais, né? Porque nós temos muito mau pai que... Eu atendi hoje, um pai que eu falei, olha, eu preciso de você para ajudar no sono dessa criança, que essa criança está no peito 16 vezes na noite e ela não precisa de mamar, mas eu preciso que você conduza, porque a mãe não vai conseguir conduzir porque ela está lá com leite. Então, assim, é um pouco de tudo isso, Thiago. É um pouco de cultura, é um pouco de idiotice, de irresponsabilidade, de pais ruins mesmo, né? É um pouco de tudo isso. Mas, acima de tudo, a gente tem que trazer esse pai para o jogo. Eu tenho que pegar ele e falar, pai, olha, nós temos 4 horas aqui, eu quero que vocês façam 4 horas, 8 horas em casa. Pensa o seguinte, se essa mãe, claro que é um profissional, mas vamos dizer que pessoas que não têm possibilidade, se essa mãe tiver que fazer 4 ou 8 horas de terapia, vai ser extremamente consumido para ela, vai consumir ela de tal forma. Agora vamos fazer o seguinte, eu sei que você não vai conseguir fazer 4, mas pega 3 para a mãe e 1 para você, isso já mudou muita coisa. E aí até para continuar o tratamento, porque também não adianta a mãe ali de alguma forma, eu tô falando mãe, gente, não tô querendo falar de tratamento aqui, mas tô exemplificando, mas não adianta a mãe saber conduzir e estimular seu filho 4 horas por dia, se o pai enaltece os comportamentos negativos, ou o pai fortalece.
Então, assim, mesmo que ele nem aplicasse, ele tem que saber conceitos básicos de terapia, porque ele é a segunda pessoa da casa ou a metade pessoa da casa. Desculpa, Thiago, estendi um pouquinho, perdão. Não, e isso é uma coisa que acontece muito, né, assim, da gente remar, tem metade da família remando para um lado, a outra metade remando para o outro. E muitas vezes o profissional, eu já vi isso acontecer demais, o profissional que está oferecendo tratamento, que está supervisionando, que está dando suporte para o tratamento, muitas vezes dá orientação no corredor. Ah, vocês estão reforçando o comportamento aqui do menino, estão fazendo coisa, ensinando ele a bater toda vez que ele bate, pô, caramba, assim eu não consigo, não vai dar certo. Tá, mas o que é reforçar? O que eu faço no lugar disso? Como é que eu reajo nesse momento? E aí, não adianta, porque a gente só está jogando cobrança e jogando uma culpa ali para resolver, mas que não tem suporte, que não tem retroação, que não tem explicação, que não tem modelo. Pô, cara, entra aqui na minha sessão, vem ver o que eu tô fazendo. Deixa eu te mostrar, ô Dona Maria, fica aí na recepção, não, entra aqui, vem ver o que tá acontecendo. Ah, mas é que quando eu entro ele chora. Não tem problema, vai chorar hoje, vai chorar amanhã, vai chorar depois de amanhã, daqui 5, 6 dias... ele vai ter acostumado com a sua presença, você vira mobília, você fica aqui, ó, tem o sofá, tem a mesa e tem a Dona Maria aqui do lado, aqui, ó. Você fica na sua, não interage tanto, se ele olhar, você dá um sorrisinho de elevador, e aí gradativamente ele vai acostumando com a sua presença. Mas por que isso é tão importante? Porque se você está aqui, ao invés de estar lá na recepção, você vê o que está acontecendo, vê como eu mantenho, como eu estimulo, como eu mantenho meus antecedentes, quando eu mantenho as coisas que eu peço para ele. E isso vai te ajudar lá na frente.